dia, meus preciosos e amados irmãos. Pela graça de nosso Deus, estamos aqui mais uma vez. Eu queria, antes de mais, dar graças por aquilo que o Senhor tem feito até aqui e muita coisa Ele tem feito. E uma delas, Ele tem-nos dado o privilégio de podermos usar este meio para podermos ouvir a palavra de Deus. Peço as orações dos irmãos também, porque hoje, em particular, começamos com as reuniões presenciais, com os cultos presenciais, ainda muito restrito, só para os nossos irmãos os nossos irmãos de idade. Alguns deles já têm a segunda dose da vacina e daí também haver a possibilidade de podermos restringir um pouco o número de pessoas, mas o nosso irmão Zé de Carvalho esta manhã estará com estes irmãos nas instalações da igreja e certamente o Senhor irá conduzir o culto das 11 até ao meio-dia, 1 hora, onde aqueles irmãos estarão ali com muita alegria e vamos ver, isto vai desconfinando e vamos assim tendo também o cuidado de estarmos atentos. Por isso peço as vossas orações, mas desde já um obrigado a todos por estarmos juntos nesta boa batalha. Vamos então dar início a esta mensagem, este pequeno pensamento que eu tinha para partilhar com os irmãos, e vamos começar por abrir o Evangelho de João no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Esta é uma passagem que todos nós conhecemos e eu, em particular, já ouvi muitas mensagens sobre esta passagem. É uma das passagens que é escolhida preferencialmente para os casamentos e estamos num ano em que este ano, pela graça de Deus, temos alguns casamentos, portanto, não só aqui na igreja em Quinta do Conde, mas em algumas outras igrejas também. Este ano será um ano preenchido com este abraçar desta instituição criada por Deus, que é a família, e dá-se início precisamente no casamento. E eu, em particular, gosto muito desta passagem e traz-nos bons pensamentos e o Senhor ensina-nos aqui muita coisa. Vamos ler. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Eu só queria frisar aqui o versículo número 11 que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória. É um pouco acerca disto que eu quero falar. Nós, infelizmente, cada vez mais vamos assistindo a um mundo em que desvaloriza esta verdade. Vamos assistindo, e é como a palavra de Deus diz, vamos vendo que o casamento hoje pouco significado tem. Eu diria mais, provavelmente, para muitos, o casamento simplesmente é um momento agradável onde as pessoas, o ato em si é um ato de convívio e ponto final. E depois disso,
é um viver normal, sem compromisso, um viver em que ninguém tem compromisso com ninguém, onde de repente, no mínima discórdia ou a mínima confusão que possa haver, em termos de temperamento, em termos de pontos de vista, cada um vai para o seu lado. E como diz o nosso irmão Alberto, e por aí vai. Tanta desgraça, quando nós vemos o índice de divórcio cada vez é maior. E isso é de facto horrível e não é da vontade do Senhor, certamente, que isso assim aconteça. Eu queria vos falar, de facto, como é que nós vivemos o nosso casamento, como é que nós queria focar-me um pouco acerca da glória de Deus, vivenciada e valorizada dentro do casamento. Nós vivemos um casamento para a glória de Deus, vivemos um casamento pela glória de Deus, ou ainda vivemos um casamento em que é a glória de Deus vivida no nosso casamento. Como é que nós vivemos? E é um pouco acerca disso. De facto, o conceito correto é nós vivermos um casamento para a glória de Deus. Esta pequena palavra para a glória de Deus faz diferença, porque é uma palavra é uma palavra de ordem de prioridades. É viver para algo. Nós não vivemos um casamento do marido para a mulher, ou da mulher para o marido, mas vivemos um casamento para Deus. E é um pouco acerca disso que eu queria falar esta manhã. É acerca desta passagem. Nós podemos tirar alguns ensinamentos e nós vemos que, de facto, o Senhor Jesus Cristo dá início ao seu ministério e é aqui que a glória dele é manifestada. Nós vemos aqui que ele dá início no versículo, foi por isso que eu li o versículo 11, quando ele diz Jesus principiou assim os seus sinais e manifestou a sua glória. E é isso que o Senhor quer. O Senhor instituiu o casamento para que a sua glória seja manifestada, para que a sua glória possa o mundo perceber um pouco daquilo que o Senhor quer. E foi assim que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele deu início, de facto, neste dia em que ele foi convidado, ele e os seus discípulos e sua mãe, certamente, foram convidados a dar início neste casamento no primeiro dia. Que o Senhor, que assim seja, irmãos, que assim seja aqueles que se irão casar este ano, que possam convidar o Senhor Jesus Cristo para os seus casamentos, possam para o seu lar, que possa ser o Senhor o sustento de todas as coisas, possa o casamento, sim, magnificar a Deus, na sua verdade, no seu valor, na sua beleza e, acima de tudo, na sua grandeza, na grandeza de Deus. Nós, mais do que nunca, temos que perceber de que esta ordem, que é vivermos um casamento para a glória de Deus, ela precisa ser vivida, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser vista, ela precisa ser impactante na vida dos outros. De outra maneira, o casal nunca, mas nunca irá experimentar um casamento para a glória de Deus. Nunca irá experimentar um casamento em que possa magnificar o Senhor. Pelo contrário, se esta verdade não for vivida, o casamento será um rival àquilo que o Senhor estabeleceu. O casamento não irá ser vivido para a glória de Deus, mas sim irá ser um rival a estas verdades. Porquê? Porque irão viver um para o outro, quando deveriam viver os dois para Deus, quando deveriam viver o seu lado, deveria ser todo ele, como nós vemos aqui neste casamento. De repente aconteceu um problema e toda a gente se juntou para que pudessem ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo queria. Nós vemos aqui um casamento em que houve aqui coisas que tiveram que ser alteradas e muitas das vezes no nosso casamento, para que nós possamos ouvir o Senhor, temos que alterar hábitos. Quando aqui o Senhor disse para encher aquelas talhas com água para que fosse ali feito o milagre,
Essas talhas com água serviam para a purificação dos judeus, mas de repente houve ali uma mudança, houve ali algo que teve que ser alterado. E nós muitas das vezes não estamos dispostos a alterar nada. Nós não estamos dispostos a alterar os nossos hábitos. E aqui o Senhor disse, olha, para que as coisas sejam, que as coisas sejam feitas, nós vamos ter que fazer isto. Nós vamos ter que alterar aqui qualquer coisa para que o milagre aconteça. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a isso. E todos eles se juntaram obedecendo ao Senhor. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que sejam alterados hábitos que não são os melhores, então vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo porque é aí que o Senhor vai operar. E isso, de facto, é viver um casamento para a glória de Deus. É presenciar, de facto, estes pequenos milagres que vão acontecendo. Mas para isso nós temos que estar predispostos a mudar. Para isso nós temos que estar predispostos a obedecer à sua palavra. Porque senão não iremos experimentar, como eu tinha dito. Não iremos experimentar, de facto, a verdade, o valor, a beleza e o poder e a grandeza de Deus. A minha pergunta agora é, ainda nesta base, o porquê de existir o casamento. Nós em Romanos, no capítulo 11 e no versículo 36, nós vemos, e a palavra de Deus ela é patente, porque diz-nos assim, Romanos 11, 36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós vemos ainda o Senhor reforçar esta verdade com um versículo idêntico em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16. Ou seja, o casamento existe para ele. Nós não podemos, de maneira nenhuma, viver um casamento em que ponha o Senhor de lado. Se de facto queremos um casamento em que a vida e o reflexo de Deus, a ampliação do amor do Senhor possa ser refletida, nós nunca podemos fugir a esta verdade. Nunca podemos fugir de que nós vivemos para Ele. A figura central tem que ser o Senhor na nossa vida. Nós não casamos para ser felizes. Tantas vezes ouvimos, e tantas vezes já foi dito isso. Nós não casamos para ser felizes. Nós casamos para fazer a outra parte feliz. Nós temos que ser felizes com o Senhor. Esse é o segredo. E tudo o resto só depois é que as coisas podem funcionar bem. Nós no casamento, o nosso lar e os casamentos devem funcionar como um telescópio e não como um microscópio. Às vezes nós vivemos casamentos que funcionam como um microscópio. Nós aquelas pequeninas coisas fazemos delas enormes, porque o microscópio é isso. Ele amplia aquilo que é tão pequenino e que muitas das vezes acontece isso. Há coisas tão pequeninas que têm a ver com o nosso temperamento e nós elevamos isso de tal maneira que nos esquecemos das coisas grandes. Então nós devemos funcionar como um telescópio, que é pegar nas coisas grandes e trazê-las à nossa realidade. É isso que um telescópio faz. É nós pegarmos na grandeza de Deus, naquilo que Deus é, enorme, e trazê-lo para o nosso lar. Devemos funcionar assim. E certamente vamos nos esquecer daquelas coisas pequeninas. O Senhor vai nos dar um discernimento e uma visão completamente diferente. Quantas vezes nós valorizamos coisas que nos fazem definhar? Nós valorizamos, às vezes, de tal ordem as coisas e não aquilo que é mais importante, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a nossa esposa, os nossos filhos, que criamos confusão, que criamos problemas. Quantas vezes, e há homens, eu falo porque há homens assim, e eu sou homem e eu sei o que é isso, há homens que compram um carro e se os filhos, porventura, um filho pequenino, deixa cair qualquer coisa e suja o carro, o dia está estragado. Se vem do culto, depois do culto, e isso acontece, a mensagem, tudo aquilo que o Senhor transmitiu durante essa manhã fica diluída numa confusão tremenda porque o estofo do carro foi sujo com iogurte. É nós valorizarmos essas coisas pequeninas, ampliarmos aquilo que não tem valor. Então não devemos funcionar como um microscópio, mas sim como um telescópio. Nós vemos aqui nesta passagem que esse foi o ponto fundamental. Eles valorizaram aquilo que o Senhor disse.
houve um problema, então vamos nos focar na solução. Eles não puseram as mãos à cabeça e sofreram a perda, de facto, de não terem mais vinho para dar aos convidados. O que é que aconteceu? Eles focaram-se na solução, que foi o Senhor Jesus Cristo. E esse é o objetivo, é nós focarmos sempre na solução. Quando nós nos focamos no problema, estamos a funcionar como microscópios. Estamos a pegar naquela coisinha e transformá-la de tal ordem, tão grande, que depois não conseguimos atingir o objetivo certo, que é perceber a vontade de Deus na nossa vida. Passando à frente e continuando, temos de ter noção de que um casamento vivido para Deus, e cuidado com isto que eu agora vou dizer, não pensemos que o para Deus, que o Senhor precisa de nós para alguma coisa. Não pensemos que o Senhor precisa de nós para ser aperfeiçoado. Não pensemos que o Senhor precisa de nós para a sua necessidade ou para o seu benefício. Não. Ele não precisa de nós para nada disso. Ele sim precisa que o casamento seja o reflexo, lá está, um telescópio tira e amplia o reflexo da sua glória. Essa é a ideia principal. Como é triste nós vermos hoje pessoas que vivem, crentes, que pensam, e nós ainda há pouco tempo falamos acerca disso, que o casamento é duas pessoas que se amam e de repente resolvem viver juntas. Isso não é casamento. O casamento é muito mais do que isso. Quando nós vemos aqui a importância que o Senhor dá, que ele seja a ampliação da glória de Deus, ele tem que ser testemunhado pelas pessoas, ele tem que ser testemunhado pelo mundo, pela sociedade. Se existe uma sociedade e se o Senhor dá autoridade, dá essa autoridade aos líderes governamentais para poder legalizar o casamento, para que ele possa ser presenciado e testemunhado através das entidades governamentais, então devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que ele seja, que o mundo possa ver, não que possa ser uma coisa oculta, porque isso não é um casamento. As pessoas pensam que viver em fornicação dessa maneira estarão a glorificar o nome do Senhor, estarão a glorificar a Deus. Não. Deus quer as coisas às claras. O Senhor quer que, de facto, que o mundo veja a sua glória ali refletida naquele momento, desde o primeiro dia. Daí, muitas das vezes, optar-se por a mensagem ser uma mensagem de evangelização, porque estão ali muitas almas que vão ouvir, se calhar, pela primeira vez a mensagem e o ministério começa ali. E foi aqui, o ministério começou aqui. Certamente houve ali muitas almas que naquele momento, ao presenciarem aquele milagre, creram nele. Os próprios discípulos, como nós vemos aqui, quando presenciaram aquele milagre, eles ficaram todos atónicos quando perceberam de facto quem era o Senhor Jesus Cristo. Mas continuando, infelizmente, irmãos, temos de ter o cuidado de que devemos pregar cada vez mais Deus no casamento. Às vezes caímos no erro de pregar muito acerca do problema em si. Lá está, funcionarmos como microscópios. Pregamos acerca do orgulho, pregamos acerca do ciúme, pregamos acerca disto e daquilo e esquecemos de pregar a Deus verdadeiramente no casamento. Porque é isso que vai fazer a diferença. E quando eu digo isso, pregarmos dentro do nosso próprio lar, porque essa é a nossa responsabilidade. Homens, ouçam isto. O Senhor deu-nos autoridade para sermos líderes dentro do nosso lar, não só no sustento, mas na parte espiritual também. E devemos pregar dentro do nosso casamento de Deus. Isto porquê? Porque os nossos filhos, eles crescem e eles precisam de conhecer e de viver mais a Deus, viver mais o amor do Senhor Jesus Cristo dentro dos lares. Pois, da parte de muitos, infelizmente, quer no namoro e depois quer no casamento, têm uma visão diminuída de quem é o Senhor, de como Ele é e de como é que Ele age. Muitas das vezes o facto de não pregarmos a Deus dentro do nosso casamento, os nossos filhos ficam com uma visão diluída, uma visão muito diminuída e nunca chegam a perceber como é que o Senhor é, como é que Ele age, quem Ele é verdadeiramente. Então, esta é uma verdade que tem que ser constantemente renovada dentro dos nossos lares.
Eles, muitas das vezes, a prioridade dentro do casamento dos nossos jovens, o Senhor Jesus Cristo nem é convidado. Ele muitas das vezes nem está na lista dos convidados. Nós vemos aqui neste casamento que eles fizeram questão que o Senhor Jesus Cristo estivesse presente. E a minha pergunta é essa. Irmãos, que o Senhor Jesus Cristo esteja presente no casamento dos vossos filhos. Mas há um papel a fazer. Nós temos um papel muito importante nisso. Ajudá-los a perceber quem é que o nosso Deus é, como Ele é e como é que Ele age. Para que eles possam criar esta paixão. É impressionante que o facto de, muitas das vezes, jovens não terem esta visão e nem perceberem o valor que o Senhor tem na vida deles, eles ficam com uma visão distorcida. E eu queria focar aqui alguns pontos de que a visão é tão distorcida que levam para o casamento um Deus, muitas das vezes pequeno em vez de grande. Levam para o casamento uma visão de Deus fútil em vez de central. Aqui o Senhor Jesus Cristo, neste casamento, era a figura central. Nós pouco ou nada ouvimos falar aqui do noivo e da noiva. Dentro do casamento dos nossos filhos, que eles possam perceber, dentro do nosso casamento, porque o nosso testemunho funciona como espelho, eles depois irão repetir tudo aquilo que eles estão a ver. O Senhor Jesus Cristo tem que ser a figura central. E muitas das vezes não é a figura central. Muitas das vezes a visão que eles têm de Deus é uma visão vaga, de vez de ser clara. De vez de terem uma visão impactante, uma visão determinante, têm uma visão impotente daquilo como o Senhor age dentro do próprio lar. Porquê? Porque muitas das vezes, perante as dificuldades, o que é que acontece na nossa vida? Cada um vai para o seu lado e não exercemos e não fazemos passar a mensagem de que o Senhor é poderoso. Ele é determinante nas horas mais difíceis. Que o Senhor nos ajude para que os nossos filhos não olhem, não tenham uma visão distorcida. Para que eles não tenham uma visão desinteressante dentro do casamento deles em relação a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Que eles possam perceber e apaixonar-se verdadeiramente pela palavra de Deus. Então não esqueçamos, irmãos, porque há o perigo de eles terem uma visão pequena em vez de grande, fútil em vez de central, vaga em vez de clara, e daí muitas das vezes é muito importante estudarmos a palavra, muitas vezes não, é sempre estudarmos a palavra de Deus para que eles possam ter uma clareza muito refinada em relação àquilo que o Senhor quer. Não nos esqueçamos de poder passar esta paixão para os nossos filhos. O resultado de os nossos filhos terem uma visão distorcida é eles nunca irão experimentar de facto esta maravilhosa sensação que é servir ao nosso Deus e glorificá-lo dentro do nosso próprio lar. E quando isso não é experimentado, é muito triste. É muito triste porque vivemos vidas vazias, vivemos momentos muito vazios dentro do nosso coração, em que depois tentamos preenchê-los com coisas que se vão diluindo. Depois, o que é que acontece? A paixão que se vai esfriando em relação ao nosso Deus, ela também se vai esfriando em relação à nossa esposa. Porque funciona assim. Uma coisa está inerente à outra. Cada vez mais que nós nos vamos deixando e vamos nos desligando do Senhor, vamos ficando mais insensíveis, vamos ficando mais adormecidos, vamos deixando de ter sobriedade. Esta distância faz-nos criar corações empedrecidos, faz-nos criar corações egoístas. E daí muitas das vezes nós olhamos e vemos casamentos em que são crentes, mas não têm beleza alguma. Não existe reflexo algum da grandeza de Deus dentro destes lares. Irmãos, que possamos ter cuidado e não possamos viver isso. Eu só queria, para terminar, e estamos a falar da glória de Deus,
não esqueçamos o que é verdadeiramente a glória a Deus. A glória a Deus é muito mais do que aquilo que a gente pensa. E eu podia mencionar aqui e irmos às passagens e podermos falar acerca de cada situação destas, mas a glória a Deus no nosso casamento ela deve ser de facto ampliada na eternidade, na glória da eternidade de Deus, na glória do seu conhecimento, na glória da sua sabedoria, na glória da sua justiça, da sua providência, do seu poder, da sua benevolência, tanta coisa que nós podemos refletir quando vivemos um casamento para a glória de Deus. E a vossa pergunta durante este tempo todo, devemos pensar assim, então, mas como nós podemos, à partida, mostrar esta glória assim, de uma maneira muito prática? De uma maneira muito prática é nós, de facto, exercermos o nosso papel. Quando nós exercermos o nosso papel como Deus estabeleceu, sendo nós homens, de facto, a figura do Senhor Jesus Cristo, com um amor incondicional para com a nossa esposa, quando nós, de facto, devemos liderar como o Senhor liderou, e quando as nossas esposas são defensoras e seguidoras dessa liderança, participantes dessa liderança, elas estão a demonstrar de facto aquilo como a igreja deve ser. E só aí, só aqui logo à partida, quando nós agimos assim, de uma maneira prática, nós estamos a refletir a glória de Deus. Ou seja, nós estamos a refletir aquilo que o Senhor estabeleceu. E isto é impactante, irmãos. Isto é impactante quando hoje uma mulher de Deus, a sério, diz, olha, eu sou submissa ao meu marido. Sou submissa à liderança que o Senhor estabeleceu na nossa vida e que Ele sim é o cabeça do lar. Só este discurso leva logo para que outras pessoas perguntem, mas como é que isso é possível? Tu nos dias de hoje fazeres isso? E aí é a oportunidade de se, de facto, anunciar o Evangelho. De outra maneira muito prática é quando nós, homens, nos anulamos e as nossas esposas, quando o Senhor diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve. Isto aplica-se no casamento. Um sentimento de humildade, em que se negou a Ele próprio, sendo Ele o Senhor Jesus Cristo, negou-se a Ele próprio por amor a cada um de nós, por amor à sua igreja. E nós devemos fazer isso. Negar-nos todos os dias. Isto é um exercício diário. Se nós fizermos isso, nós estamos a impactar aqueles que estão ao nosso lado, principalmente os nossos filhos. Porque este é o primeiro ministério, o nosso primeiro ministério. O nosso irmão Daniel Ferreira diz isto muito, que o nosso primeiro ministério é dentro do nosso próprio lar. E se nós fizermos isso, eles estão a ver, eles estão a observar e estão a analisar cada passo, cada palavra. Como é que têm sido as nossas palavras, irmãos? Temos tido uma atitude correta? Temos agido dentro do nosso lar como o Senhor Jesus Cristo agiria? Estamos a agir dentro do nosso lar como o Senhor Jesus Cristo agiu aqui? Ele não entrou em pânico perante aquela situação. Ele simplesmente deixou-se guiar pela sabedoria do Senhor. E é assim que devemos o fazer. Devemos procurar a sabedoria de Deus diariamente, anular-nos a nós próprios. Porque só assim é que conseguimos viver uma vida vivendo com alguém ao nosso lado que é imperfeito. As nossas esposas têm que lidar todos os dias com o nosso mau feitio, com as nossas imperfeições. Só elas tendo o Senhor em primeira mão, só elas tendo o Senhor, sendo o Senhor a coisa principal na vida delas, é que elas nos podem aturar. Nós temos um mau feitio. Os homens às vezes somos muito linha reta, às vezes não temos sensibilidade para poder lidar com as nossas esposas. Então é preciso elas estarem muito perto do Senhor para nos poderem aturar. Da mesma maneira, nós temos que estar muito perto do Senhor para poder ter a sensibilidade, para poder percebê-las, para poder tirar tempo para ouvi-las, porque elas precisam. O Senhor tem tempo para ouvir. O Senhor teve tempo para ouvir este problema que estava a acontecer aqui. Ele tirou do seu tempo para estar ali, para ouvir. Certamente ele, com o seu olhar cirúrgico, ele sondou todos os corações ali. Ele não preferiu pegar e ir-se embora e dizer, olha, isso é um problema vosso. Não, ele fez questão de resolver aquele problema ali. Eu não sei qual era a afinidade que este casal tinha com o Senhor,
mas uma coisa é certa, foi o Senhor que fez diferença naquele momento. E é o Senhor que vai fazer diferença na nossa vida em todos os momentos. Por isso, que possamos viver para a sua glória na nossa vida e nunca esqueçamos de pô-lo em primeiro lugar. Mais do que as nossas esposas, mais do que os nossos filhos, devemos amar muito mais o Senhor. Só assim é que vai fazer diferença. Que o Senhor nos ajude. Um abraço forte, sempre juntos.